novo Código de Processo Civil, os artigos 144 a 148, dos impedimentos e da suspeição. Texto de José Tessiner, narração de José Tessiner e Alessandra Gauer. Dos impedimentos e da suspeição. O impedimento implica a proibição absoluta ao exercício da jurisdição, cabendo ação rescisória da decisão proferida por juiz impedido. A suspeição apenas autoriza a recusa do juiz, que pode ser aceito pela parte, o que não impede que o juiz de ofício declare a própria suspeição. A sentença proferida por juiz suspeito não é nula nem rescindível. Artigo 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo. Inciso 1. Em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha. Está impedido o juiz que haja anteriormente intervindo no processo como advogado de qualquer das partes, como órgão do Ministério Público, oficiado como perito ou que houver prestado depoimento como testemunha. A hipótese de juiz haver anteriormente atuado no processo pela Defensoria Pública enquadra-se na de haver atuado como advogado da parte. Inciso 2. De que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. O juiz que haja proferido decisão em um grau de jurisdição não pode atuar no mesmo processo em outro grau de jurisdição. Inciso 3. Quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 3, o impedimento só se verifica quando o defensor público, o advogado ou o membro do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz. Parágrafo 2º. É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz. Parágrafo 3º. O impedimento previsto no inciso 3º também se verifica no caso de mandato conferido a membro do escritório de advocacia, que tem em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo. O juiz está impedido quando, antes de iniciar sua atividade no processo, nele houver atuado seu cônjuge ou companheiro ou parente, mesmo que por afinidade na linha colateral, até o terceiro grau inclusive, como, por exemplo, seu cunhado, colateral no segundo grau, ou a esposa de seu sobrinho, colateral no terceiro grau. Primos são parentes no quarto grau. Na linha reta, a afinidade não se extingue com a dissolução do casamento ou da união estável. Código Civil, artigo 1595, parágrafo 2º. O impedimento estende-se ao escritório de advocacia, ainda que o cônjuge, companheiro ou parente não haja intervindo diretamente no processo. O impedimento estende-se também ao cliente do escritório de advocacia, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. Observa Guilherme Riso Amaral que, ao fazer referência a escritório de advocacia e não à sociedade de advogados, o parágrafo 3º não restringe o impedimento à condição de sócio do advogado parente do juiz. Basta que ele integre, na condição de advogado, e não de estagiário, por exemplo, escritório de advocacia que atue na causa. O juiz, porém, não se torna impedido se já estava atuando no processo, quando nele passa a atuar como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge, companheiro ou parente, porque isso constituiria modo de, a qualquer tempo, provocar o impedimento do juiz. Nesse caso, conforme Carreira Alvim, é o defensor público, advogado, membro do Ministério Público, cônjuge, companheiro ou parente,
que fica impedido de atuar no feito, devendo ser substituído, sob pena de extinção do processo ou de revelia, conforme o caso. Inciso 4. Quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive. Não há hipótese mais clara de impedimento do que aquela em que o próprio juiz seja parte do processo, porque ninguém pode ser juiz em causa própria. Há impedimento também se é parte no processo o cônjuge, companheiro ou parente do juiz até o terceiro grau. Inciso 5. Quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo. O juiz não pode atuar em processo em que é parte empresa de que seja sócio. Pode, porém, atuar em processo com empresa de que seja acionista, suposto que não integre sua direção ou administrador. O Estatuto da Magistratura, Lei Complementar 3579, veda ao magistrado exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, inclusive de economia mista, exceto como acionista ou cotista, bem como exercer cargo de direção ou técnico de sociedade civil, associação ou fundação, de qualquer natureza ou finalidade, salvo de associação de classe e sem remuneração. O associado de uma associação com finalidade social, cultural, desportiva, etc., Código Civil, artigo 52, não é sócio. Pode haver suspeição, mas não há impedimento do juiz. Inciso 6. Quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes. O juiz também não pode atuar em processo com parte de que seja possível herdeiro ou de que seja donatário ou empregador. Conforme Carreira Alvim, o impedimento estende-se ao diarista, ainda que não se configure emprego nos termos da legislação trabalhista. Inciso 7. Em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços. O juiz não pode atuar em processo em que seja parte instituição de ensino, em que seja professor. Inciso 8. Em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. Inciso 9. Quando promover a ação contra a parte ou seu advogado. Conforme Carreira Alvim, a recíproca é verdadeira, havendo impedimento também quando o juiz for réu, em ação proposta pela parte ou por seu advogado. O artigo 145 trata das hipóteses de suspeição do juiz. O artigo 146 regula o procedimento da alegação, quer de impedimento, quer de suspeição. Observe-se, porém, que o impedimento pode ser arguido a qualquer tempo, não se submetendo ao prazo preclusivo de 15 dias. O juiz arguido de impedido ou suspeito não pode praticar ato algum no processo, até que o relator declare que o recebe sem efeito suspensivo ou sua rejeição pelo tribunal. Recebido o incidente sem efeito suspensivo, o processo, suspenso pela arguição de impedimento ou de suspeição, volta a correr e perante o juiz arguido de impedido ou suspeito. Observe-se que a tutela de urgência é requerida ao substituto legal apenas enquanto não declarado em que efeito foi recebido o incidente e quando recebido o incidente com efeito suspensivo. O artigo 147 proíbe que atuem no mesmo processo juízes que sejam parentes entre si até o terceiro grau inclusive, caso em que o primeiro juiz que pratique ato no processo impede a atuação do segundo. O artigo 148 determina a aplicação dos motivos de impedimento e de suspeição ao membro do Ministério Público, aos auxiliares da Justiça e aos demais sujeitos imparciais do processo, e regula o procedimento da respectiva alegação. Aqui termina este episódio. Até o próximo!